Oi, tudo bem? Eu queria trazer para você hoje algumas reflexões acerca do que nós efetivamente somos e de como nós somos aceitos por Deus. Há alguns anos, aquela atriz famosa, a Angelina Jolie, ela por uma mutação genética que faria dela uma paciente vítima de câncer de mama, ela fez uma cirurgia que ficou padronizada, quase que levando o nome dela, tirando toda a mama para que ela não tivesse esse problema. Nós nascemos com um impulso, com uma genética espiritual alterada que nos faz ser pessoas pecadoras, nos faz sermos pessoas que não têm acesso a Deus porque a nossa vida, a nossa imundície, a nossa mutação faz com que Deus não nos aceite. Isso acontece não porque eu cometo coisas feias, porque eu posso não fumar, eu posso não beber, eu posso não adulterar, mas isso acontece porque a minha genética espiritual é mudada. É igual uma macieira. A macieira, ela não deixa de ser macieira se ela está sem maçãs. Então eu não deixo de ser pecador quando eu estou sem cometer pecados, porque minha essência é pecadora. E acontece que a única forma que existe, a única forma que Deus ele nos dá para que nós sejamos aptos a entrarmos no céu é quando Ele enxerga em nós não a nossa feiura, mas enxerga Jesus na nossa vida. Naquele momento que eu entendo, que eu creio, que eu acredito, que eu aceito que a morte que eu deveria sofrer por ser um pecador, ela castigou Jesus e ele se fez maldito no meu lugar. Jesus ele morreu a minha morte numa cruz. Somente eu crendo nisso, Deus ele recebe o sacrifício de Jesus como satisfação total da pena que eu deveria sofrer. Sempre que a pessoa ela entende que o castigo de Deus, que faria com que eu fosse separado dele para sempre, esse castigo ele judiou de Jesus na cruz, fez Jesus maldito no meu lugar. Sempre quando eu creio nisso, eu sou apto a entrar no céu, não porque eu mereço, mas pelos méritos dele. Existe uma tendência em todo ser humano de fazer coisas erradas. Em qualquer cultura, em qualquer cabeça, em qualquer etnia, a pessoa, se ela traça para ela mesma regras, até essas regrinhas ela não cumpre. Nós temos a tendência de fazer coisa errada. Ninguém ensina uma criança a mentir. Ninguém ensina uma criança a fazer feiura. E a criança naturalmente faz. É errado pensar que a criança nasce purinha e o mundo a corrompe. Não, a criança nasce corrompida pelo pecado inoculado no mundo. E somente com o contato com Jesus ela é purificada. E eu vou continuar minha vida inteira, eu vou continuar pecando. Porque na morte de Jesus foram quitados os pecados que eu cometi e os que eu ainda infelizmente cometerei. Então até esses pecados que eu vou cometer um dia, infelizmente, eles já castigaram Jesus na cruz. E hoje eu posso ter uma vida de segurança, porque o pecado não mais tem domínio sobre mim e a condenação do que eu faço não cai mais sobre mim. Porque tudo já castigou Jesus. E quando Deus me olha, Ele me olha não olhando mais o André, pecador, limitado, cheio de defeito, mas olhando Jesus. Deus ele olha para mim como uma obra já completa. A Bíblia fala que Ele começou a boa obra em você, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Se Deus ele é fiel, Ele prometeu e Ele é fiel, Ele vai aperfeiçoar aquilo que Ele começou em mim. Isso me traz uma segurança total de que eu não tenho que fazer nada. Quando eu acho que eu tenho que fazer boas obras, que tenho que fazer dar dízimo, que eu tenho que fazer algum tipo de atitude que me deixe mais próximo de Deus, eu estou colocando como insuficiente o que Jesus fez por mim. Até quando eu falo que eu vou para o purgatório para expurgar algum pecado, eu estou colocando que o que Jesus fez não foi suficiente, que eu tenho que fazer um pouquinho da minha parte ainda. Eu ouço muitas pessoas falando que doenças são castigo, que dificuldades na vida são formas de você pagar seus pecados, mas não, os pecados foram pagos já na cruz.
E você, mesmo que você quisesse, você não conseguiria pagar os seus pecados e ser apto ao céu, porque a sua natureza ela não vai ser mudada por obras e somente pela transformação que Deus ele promete quando você crê em Jesus. Isso é o que faz você ser diferente. Existem duas classes de pessoas, as pecadoras e as pecadoras arrependidas. Nenhum de nós ele vai ser perfeito em atitudes nesse mundo. Nós sempre seremos falhos. Mas a Bíblia fala que eu devo esmurrar meu corpo, eu devo esmurrar minha carne, para que eu seja encontrado no dia da volta de Cristo como uma pessoa que lutou contra si mesma, que lutou contra suas tendências, que lutou contra suas vontades, que lutou contra os seus prazeres ilícitos, para que Deus fosse honrado pela vida dela. Que a sua vida seja uma coisa uma obra, uma poesia que agrade a Deus. Que você faça Jesus sorrir, não porque você faz alguma coisa para ser merecedor, mas porque você entendeu que você recebeu o maior perdão de todos e você agora quer fazer para agradar. Você quer fazer para agradar, não para ser mais, porque você já é. Isso é delicioso. Se eu tivesse uma pessoa, por exemplo, meu pai, ele pagou minha faculdade, meu pai ele me criou e eu vou honrá-lo, não porque ele pode me dar alguma coisa mais hoje não, mas porque ele já fez tudo por mim e eu quero agradá-lo. É assim a gente com Deus. A gente já tem o céu garantido porque a gente creu. Então agora a nossa vida é simplesmente para seduzir as pessoas que ainda não conhecem a Deus e para agradar o Criador, agradar aquele que me chamou de uma vida estilosamente péssima para uma vida linda em Cristo. Vai ter um dia que todos nós nos apresentaremos perante o grande trono de Deus. Seja através da nossa morte física, seja através da vinda de Jesus para cá. A Bíblia promete, e se ela promete, vai acontecer isso. Vai ter um dia que todos nós estaremos perante um grande trono branco para nós sermos separados daqueles que vão para o céu e aqueles que serão condenados. E nesse dia não vai ter argumentação, não vai ter nada. Simplesmente Deus ele vai me olhar e se ele viu na minha vida Jesus, eu vou ser salvo para sempre. E acontece que algumas doutrinas erradas, algumas pessoas, elas falam sobre universalismo. O que é isso? Universalismo é aquela forma de pensar, que é antibíblica, de que todo mundo vai ser salvo, que não tem mais inferno. E isso é um conceito errado, um conceito perigoso, um conceito diabólico, porque é um conceito que não traz a expressão, um jeitão de Deus para a verdade bíblica. Mas vamos dizer que isso por algum motivo acontecesse, que Deus falasse isso. Qual seria o seu conceito? Qual seria o seu pensamento? Qual seria o seu sentimento em relação a isso? Você ficaria muito feliz em saber que aquela pessoa que você ama e não se entregou para Jesus vai ser salva? Ou você ficaria frustrado e triste porque você teve uma vida inteira de renúncias e isso não valeu para nada? Se o seu sentimento foi dessa segunda forma, foi um sentimento ruim, quer dizer que a sua vida com Jesus não é uma vida suave, que o seu fardo não é leve, quer dizer que o jugo que você leva sobre você, que a carga que você leva sobre você é uma carga que te faz oprimido. A vida com Jesus é uma vida leve, é uma vida de liberdade, e liberdade sobretudo para fazer a vontade dele. E eu não sou uma pessoa frustrada, eu sou uma pessoa totalmente realizada, porque Deus me dá o poder hoje de lutar contra vontades minhas que eu entendo que não vão agradá-lo. Que você entenda, nesse nosso bate-papo rápido aqui, que você entenda que Deus ele permite que você se achegue até Ele não por méritos seus, mas pelos méritos dele. Que Jesus fez tudo já por você, que todo o trabalho que precisaria ser feito para ter salvação, para mudar a sua natureza, foi feito, foi castigado em Jesus na cruz. Que você somente crendo nisso, somente buscando a face de Deus, somente recebendo esse milagre da transformação, você vai ser recebido no céu, porque o pecado não mais condena você. Quando você crê em Jesus, a punição do pecado, aquela punição que faria você ir para o inferno, ela é anulada. Quando você começa a viver com Jesus, todo o poder do pecado sobre você, ele vai embora também, porque o pecado não mais domina você, você pode falar não. E depois que você morrer, você vai estar sem a presença do pecado.
Entenda você claramente que tudo que você vive hoje está sob a permissão do Altíssimo, sob a permissão de Deus. Nada te acontece sem que Ele queira e tudo que acontece é por uma malha milimetricamente traçada que Ele quer abençoar a sua vida e abençoar os outros através de você. Que Deus abençoe a sua vida, que você entenda que você não é um jogado no mundo, que você não é alguém que está aqui ao acaso, que você é uma pessoa que nasceu para adorar a Deus em atitudes e em espírito. Que eu possa, nesse vídeo e em outros, abençoar a sua vida, poder trazer para você um pouco mais da verdade de Deus, que você lembre que existe um exército hoje formado, existem pessoas que pensam igual, que elas querem que você faça parte desse exército também, para que a gente consiga saquear o inferno e levar todos aqueles que não conhecem a Deus ao conhecimento real dessa pessoa que é Jesus. Deus abençoe sua vida, que você cresça na graça e na paz do conhecimento de Deus. Um beijo para você, até a próxima vez.